Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. No episódio de hoje, a gente continua falando sobre inteligência emocional, mas podcast gostoso é quando a gente entra num assunto e vai batendo um papo gostoso. E hoje temos uma presença muito legal, muito especial. Primeiro eu quero apresentar aqui na nossa bancada, primeiro a minha rainha maravilhosa, Fabi, que está comigo, preparado para mais um episódio. Com certeza. E o meu grande amigo Elton, mais um, irmão? Vamos que vamos, né? Vamos que vamos, mais um? Vamos que E eu queria que a gente recebesse ele, médico, um puta do empresário, pai, amigo, um cara de uma sabedoria ímpar, é um dos caras que eu admiro pra caramba, trajetória, conteúdo, a disposição em servir, de dividir, a humildade intelectual também de sempre estar trocando com a turma. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas pro nosso queridíssimo Paulo Musi, uma salva de palmas pro Paulo Musi. Que isso, hein? Professor, palestrante, especialista em ortopedia, né? Um mecânico de gente, né, cara? Praticamente Mecânico. Marceneiro. Um marceneiro. Marceneiro. Se tem parafuso, eu tô dentro. Cara, a gente tava lembrando do podcast, você participou do podcast há 1 ano e meio atrás, foi teu primeiro podcast, e hoje tá aqui. Curtiu o primeiro gravar podcast? Muito assim? legal, né? Você curtiu? Muito legal. Porque eu vi que, claro, foi seu primeiro, assim. Foi Eu acho que eu nem entendi o que era um podcast ainda. Fui entender e ainda demorou, viu, cara? Eu olhei aquela repercussão que deu, eu falei, Jesus, eu só falei uns negocinhos de nada. Lembra, cara? O pessoal tá replicando isso aqui. Ave Maria, é tão óbvio, né? E aí, bom, aí um monte de gente tira sarro disso até hoje, fala assim, não, então o Muzi vai fazer aquele Reels dele que põe aquela musiquinha, e aí ele fala assim, o telefone é uma coisa para você falar com quem você ama. Aquele fundinho musical, aquela música. E pronto, tem um Reels pronto. Né? Então, pronto, já tirei o sarro pra galera, assim, vai virar um Reels isso ou vai. alguma coisa, um Isso meme. vai. Alguém vai usar isso. Alguém vai usar. Ou então, também, antes que alguém faça Roberta, pronto, acabou. Então tá feito. E a gente, Paulo, nesse episódio de outubro, a gente tá falando muito e vai ser o contraste, né? Não só pela a gente tá falando assim, a força enfim, a nossa parte mais da inteligência emocional. E principalmente, eu vou navegar bastante pela tua história, mas também pela tua expertise. Você é um cara, você sabe, você é um armário, né? Um cara forte, assim. Mas o quanto que você acredita... eu vi você falando uma parada recentemente, eu acho que foi algum Reels que... Tá vendo? E alguma coisa que... Alguém te perguntou, cara, ser forte assim... Te ajudou em alguma coisa? Foi um Reels que a gente fez na entrevista do Rafinha Bastos. Né? E isso é uma coisa que o pessoal sempre costuma perguntar, né? Porque sempre uma curiosidade. O que você faz com esses músculos? A questão é que eu não faço nada com esses músculos, né? Eu malemar... Sim, você já teve sua fase de atleta, mas você é de pessoa, né? Exato. O que eu faço é com o treinamento que acaba fazendo esses músculos, né? Ele é um desconforto constante e consistente, né? Porque não é muito legal treinar em intensidade, né? Dói, cansa, às vezes você quer desistir, sempre você quer desistir. Só que é um exercício mental, Caio, que tem um valor inestimável à medida que ele acontece todo dia, e todo dia ele tem o mesmo desafio. Exato. E o que é interessante? Quando você começa o seu dia se desafiando por uma coisa desconfortável, o que vem depois é tranquilo. Meu amigo, depois que eu levanto, sei lá, hoje de manhã, por exemplo, foi treino de supino. Eu cheguei a 160 quilos para a série de 10 repetições. Depois que você faz 10 repetições com 160 quilos, Caio, tudo que vem pela tua frente é fácil, olha, cara. Eu vou te não falar, hoje eu tomei uns 30 jab na boca. Hoje eu falei, hoje minha sexta-feira vai ser incrível. Foi justamente isso. Depois eu apanhei tanto hoje, tanto, que eu falei, o resto vai ser fácil. É tipo, entendeu? O cara que entende, por exemplo, chegar num físico dele, ele já sacou qual que é a lógica do caos para conquistar um grande objetivo na vida dele. É tipo isso, né? Você conseguir importar para as outras áreas da vida. Por exemplo, a disciplina você tem que ter para não comer, sei lá, dá um exemplo, né? Restrição alimentar. Então o cara exporta um pouco esses fundamentos que fez ele ter o shape pra vida dele, no geral, em todos os aspectos. Tem muito desse lance, não tem? Eu acho que é você saber conviver com o desconfortável, porque tudo que te leva pra frente é desconfortável, né? Ninguém fala assim, ai, que gostoso, vou comer um frango branco com arroz, Não, né? Você não conheceu, por exemplo, sua mulher falando pra ela assim, e aí, amor, tudo bem? Vamos fazer um batata doce aqui, eu e você. Exato. Né? Até porque depois vira um foguetório que, cara, vira uma competição, né?
Aí não dá certo, né? Truco, 6. Então, assim, a vida é feita de desconfortos, né? Se você começa a criar uma rotina onde os desconfortos estão sob controle, o dia que chegar um que não está, você olha, observa, né, e fala como César, né? Vim e venci, né? Que é a realidade, né? Eu temo muito pelas pessoas que acham que a vida tem que ser uma coisa confortável e agradável o tempo inteiro. E eu tenho certeza de que muitas doenças mentais, elas são causadas por essa perspectiva, né? Observe algumas pessoas que são terrivelmente doentes porque elas têm tudo. E quando você olha as pessoas e você estratifica essa relação, né, com posses e dinheiro, né, as pessoas que não têm nada e as pessoas que têm tudo, elas podem até ter as mesmas doenças, mas a manifestação é absolutamente diferente. Uhum. As pessoas que têm tudo, elas adoecem porque elas não precisam ter mais o mínimo de ambição na vida para conquistar qualquer coisa. É tudo muito próximo. Bom, então por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? A ausência do desconforto, até fisiologicamente, ela é negativa. Por exemplo, se você não tiver cortisol, o seu cérebro não forma. Cortisol, ele é um hormônio que é neurotrófico. O pessoal chama do hormônio do estresse, né? Pois é, mas... Ou é jeito grosseiro de falar isso? Não, ele é um jeito válido, né? Mas eu quero te dar uma perspectiva diferente do cortisol, porque todo mundo fala do cortisol como um hormônio ruim. E que o cortisol, ele, produzido fisiologicamente, claro, né, ele tinha que ser uma coisa combatida. Você não combate o cortisol. Você combate as situações que fazem com que haja uma inflamação sistêmica que faça o cortisol aumentar. Então, eu vou te dar um exemplo. Você não combate a tua taquicardia quando você recebe uma notícia ruim. Você combate o que é a razão da notícia ruim. Uhum. Exato. O que aconteceu para aquilo acontecer? Meio que o significado dela, assim. Exatamente. Né? A história, da formiga e da cigarra. Né? Bom, você acha que a formiga, ela queria viver a vida dela trabalhando? Não. Ela queria viver como uma cigarra que passa o tempo todo tocando violão. Uhum. Só que o problema é que o inverno chega para todos. E quando o inverno chegar, ele será impiedoso, porque ele é o inverno, ele não é uma pessoa, ele não é uma entidade, ele não é um raciocínio, ele é uma força da natureza. Exato. E uma força da natureza não há discussão. Ela chega, ela faz o trabalho dela. Sem seleção, né? E como que você, que é o mais importante, na verdade, isso foi uma coisa muito importante, é não ter seleção, Elton, porque às vezes as pessoas, elas acham que aquilo só acontece com elas, sabe? É bem aquela coisa da pessoa que se torna um coitadinho, né? Ela passa por um instante, isso é comigo, onde já se viu com mais ninguém. Não, isso não é verdade, né? Principalmente as forças da natureza. Mas como eu estava te dizendo, quando você tem a história da formiga e da cigarra, a formiga, ela se prepara, porque ela sabe que não tem discussão contra Exato. o inverno. Né? A cigarra, ela é a metáfora das pessoas que não se preparam, das pessoas que tentam viver as coisas como se fossem, né, vamos dar um jeito. Né? Só que tem coisas na nossa vida que você não consegue fazer assim. Você não consegue fazer uma profissão dando um jeito, você não consegue fazer uma carreira dando um jeito. Né? Por quê? Porque quando você tenta fazer, por exemplo, uma carreira dando um jeito, as pessoas vão dar um jeito por você. E você vai estar submetido ao jeito que as pessoas dão, por quê? Porque você vive dando jeito. E aí você vai replicar depois aquele comportamento. Isso só acontece comigo, só eu não sou promovido, só eu não ascendo na vida. Né? O que você está fazendo quando você está chegando em casa? Né? Aquele que hoje já é um clichê, né? Aquilo que você faz das 8 às 5 é o que te sustenta, o que te enriquece é o que você faz das 5 até o dia seguinte. Uhum. Né? E é verdade. Né? Quando a gente transfere isso para o esporte, porque é aquilo que é o seu esforço, é justamente você entender que, primeiro, o inverno vai chegar, né? Vai ter um momento que você vai precisar ou do seu corpo, porque representa a sua saúde, ou da sua mente forte, que você conquistou através do esforço contínuo, ou da exposição ao desconforto contínuo. Eu desconfio muito de 2 tipos de pessoas. Qual? Ou aquelas que só conseguem viver desconfortavelmente. Por quê? Porque se ela não sabe apreciar o que é o conforto, muito provavelmente, se essa pessoa está perto de você, ela não tem interesse no seu bem-estar. Porque para ela bem-estar é errado. E ela vai buscar o desconforto o tempo todo. Inclusive o seu. E ela vai fazer questão de colocar você desconfortável.
quantas pessoas você conhece e, infelizmente, às vezes até gosta, mas são pessoas que elas têm sempre opiniões ácidas, fazem graça com situações que são situações, às vezes, dolorosas para você, que você pede um conselho e você recebe uma crítica, ou, na verdade, você recebe uma ofensa, né? Para as pessoas entenderem melhor, né? Porque quando você recebe uma crítica, né, o que a pessoa está te oferecendo é uma saída. Quando a pessoa te aponta um defeito, o que ela está fazendo é uma ofensa. Exemplo, né? Perfeito. Nossa, muito boa essa, hein, cara? Exemplo simples, né? Vamos supor que alguém que está assistindo a gente não consiga ouvir. Né? Você vai ter 2 comentários. Primeiro comentário: mas esse áudio tá uma porcaria, hein? Segundo comentário: olha, eu tô vendo a marca do seu microfone, talvez fosse legal você trocar pela marca tal. Qual é a crítica, qual é a ofensa? Normalmente, a ofensa é aquilo que te humilha na frente das pessoas. Então, quando eu falo que o que você tem para me oferecer é uma porcaria, eu não tô te ajudando a resolver. Eu tô te ofendendo. Eu tô te humilhando. Quando eu falo para você uma solução de um problema, você descobre que você tem um problema. Só que a docilidade de te oferecer uma solução, em vez de apontar o problema, é a mesma coisa que um médico olhar para um sujeito, sai com um corte no braço e falar assim: olha, tá cortado aqui, enfiar o dedo. Sim. Vamos lavar com bucha. Não, isso não é o médico. O médico é o cara que vai fazer o quê? Vai pegar, Como que aconteceu? Me conta desde o começo. E enquanto você tá me contando, eu já tô limpando sua ferida. É mesmo? Tá. E me conta, onde estava fulano de tal que estava com você, que você estava me contando no meio da história? Eu já estou fazendo a infiltração, fazendo a anestesia. É mesmo? Pô, que coisa. Tá, mas e quem te trouxe para cá? A gente já está suturando aqui, ó. Ó, andando, você nem tá vendo. É isso que é a verdadeira ajuda. Né? A pessoa que quer te ajudar, em primeiro lugar, ela nunca vai te humilhar. Principalmente em público. A pessoa que quer te ofender, ela vai fazer isso de uma forma travestida numa ajuda. Não, eu tô tentando te ajudar. Porque se eu não falar assim, você não vai trocar o seu microfone. E esse é o segredo da mentira atual. A mentira, ela evoluiu. As pessoas, elas estão tão exigentes que até a mentira precisou mudar. E como que a mentira hoje? A mentira mudou de patamar? A mentira, na realidade, mudou de estratégia. Porque você já não aceita a mentira mais deslavada. Sim. Eu lembro que minha avó falava pra mim assim: filho, não minta. Mas se você mentir, fala uma coisa absurda, mas assim, não é pra mentir um pouquinho. Deixa claro que é mentira, né? Fala uma coisa que a pessoa vai falar assim: não é possível que ele inventou isso. Né? Aí ela falou bem assim: você ficou na festa com seus amigos e você esqueceu de buscar sua namorada. Você não vai falar que o seu pneu furou, que a sua camisa rasgou. Óbvio. Fala, minha avó engravidou, precisei ir embora. Não, assim. Não, ela falou assim: você fala que você tá voltando pra casa de carro e desceu uma espaçonave. E ela parou e o cara pediu informação. Fala que o olho dele, um era verde, um era azul. E dá detalhe. Faz uma mentira gigantesca. Que ninguém vai duvidar de uma coisa absurda. Porque vão falar assim: não é possível que ele inventou tudo isso. Só que aí vem Jordan Peterson. Né, que são as questões dos valores. O que ele fala? Ele fala o seguinte: numa das leis lá para combater o caos, se não me engano, acho que é a 6ª lei, né, ele fala... São 12, né, no livro dele. 12 leis. Do primeiro, o segundo são mais 12. É muito interessante. E que são coisas assim, que são sensatas. Se a gente sentasse aqui e ficasse batendo papo, provavelmente a gente, né, chegaria nisso. Então, é um livro que eu não recomendo para adulto, eu recomendo para adolescente, né, porque o adulto, ele vai olhar, ele fala: mas isso daqui eu sei, né, por mais que ele não saiba, né, fica uma leitura gostosa, mas para quem eu daria esse livro? Eu daria para um adolescente, eu daria para um cara de 14, 15 anos, para uma menina de 12, 13, né, porque meninas têm essa característica, né? Ela é mais inteligente a vida inteira, mas na adolescência isso é mais patente. Né? Vamos voltar para outro cara que eu tenho medo. O outro cara que eu tenho medo é aquele que não aguenta nenhum tipo de desconforto. Por quê? Esse cara, ele não é confiável. Primeiro momento que você precisar desse sujeito numa situação de estresse seu, ele vai se assustar que você tá com estresse e ele corre. E sabe, acho que é das coisas, pelo menos aí uma coisa minha, né, que eu mais valorizo na vida é lealdade. Acima de todas as coisas. Né? A relação que eu tenho com a minha esposa é uma relação de lealdade. A cumplicidade ela vem debaixo da lealdade. O amor é uma relação amorosa, sem dúvida nenhuma. Mas é uma relação amorosa onde a lealdade é a principal coisa. Por quê? Porque primeiro vem o respeito, depois a admiração, depois vem o amor. Se você corta essa cadeia,
Se você não tem respeito, você nunca vai admirar. Concordo. E se você não tem admiração, você nunca vai amar. Como você vai amar alguém que você não admira? Não existe isso. Né? Então, esse tipo de pessoa que é preso no estereótipo, né, ou precisa para viver, sempre tá numa dificuldade, ou a pessoa que sempre evita a dificuldade, são pessoas que eu, obviamente, é uma sociedade, eu convivo, se tá na minha obrigação cuidar, eu cuido, se tá na minha possibilidade de ajudar, eu ajudo também. Mas eu não me aproximo, porque eu sei que a hora que eu precisar, e todo mundo precisa em algum momento, né, aquela história, todo mundo tem dor de barriga na vida, né? Eu sei que se estiver perto, essa pessoa, de duas uma, ou ela vai correr, ou ela vai olhar pra mim e falar assim, ainda bem que ele não sou eu, que é pior ainda. Nossa, eu fiz um monólogo de 30 minutos, né? Vamos fazer um Reels. A gente tá aqui adorando. Foi bom, foi claro, e ele amarra super bem, né? Pra você que está nos assistindo e não entendeu a relação de um homem desse tamanho com a inteligência emocional, é que ele usou a inteligência emocional pra ficar desse tamanho, senão não teria verdade. ficado, Mas né? isso é muito interessante, sabe por quê? Porque as pessoas, na maioria dos casos, elas pensam como a mente é uma coisa e o corpo é outra. Então eu vou para a academia, eu vou treinar, vou puxar um treino, é o meu corpo. E não entende que não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Então a inteligência emocional, ela afeta diretamente a sua saúde, como o oposto também é verdadeiro, né? Você fala de uma pessoa, você fala como uma pessoa que tem um livro muito famoso sobre isso. É um neo-iluminista, chama Steven Pinker. Esse cara escreveu um livro que chama How Does the Mind Works, né? Como a mente funciona. Uhum. É uma literatura que eu recomendo para todos os alunos de medicina que me procuram, né? A gente tem o Interligas, que é uma satisfação muito grande que eu tenho na minha vida de ter construído aquilo, né? E o que ele fala, entre outras coisas, né? Ele fala de você entender que a sua mente, ela sempre vai tentar te levar para um lado de uma satisfação momentânea. Uhum. E que isso é uma defesa. E que você tem que tomar o cuidado, né, de prestar atenção sempre no que são os seus objetivos finais. Porque o que acontece? A gente reconhece que a nossa vida, na verdade, é um caminho. Né? Bom, todo mundo sabe onde a gente vai chegar. Né? A gente não tem muita pressa para isso. A ideia é, o que a gente está fazendo no caminho disso? Pra quem não entendeu, ele tá falando do caixão, tá? Exatamente. Alguns o crematório, né? Já vai até se acostumando com o calorzinho, né? Para outros, né? Enfim, mas é o estilo de viagem que a gente vai fazer. E se você não considera que para você chegar maior, você tem etapas a serem vencidas, o que acaba acontecendo na nossa vida? A gente começa a viver em insatisfação e a nossa viagem é curta. Ontem eu dei uma aula para PUCamp, no congresso deles, que é o SUMEP, e eu falei de soft skills. E tem um trabalho muito interessante que ele fala sobre o nível de consciência, Uhum. né, que é uma das coisas que a gente chama de densidade cognitiva, né, e o que é o futuro da pessoa na vida. Então, esse autor, que eu infelizmente não lembro o nome agora, ele pegou 3 populações diferentes. Ele pegou o pessoal que larga vamos comparar com o ensino brasileiro, porque isso foi feito nos Estados Unidos, né? Mas o cara que larga o colegial, o cara que completa o colegial e o cara que começa a faculdade. Então, essas 3 populações. Uhum. São populações muito perto, né? Uhum. Do que você está falando de diferença de anos em relação ao ensino? 3, 4, 5 anos de ensino? É mais ou menos isso que você está falando. Né? É um risquinho na vida. Né? Só que num momento crítico, que é o nosso momento de desenvolvimento intelectual e formação social. Então, ele pega essas 3 populações e ele estuda o seguinte. Primeiro, né, ele define, porque são goals, né, de vida, né, o que é a capacidade dessas pessoas elas se sucederem. Então, ele pega uma coisa simples como, por exemplo, a taxa de sobrevivência no emprego. Ele usa essa palavra survival, né, que é a capacidade de você sustentar o emprego. Né, mas eu tenho que falar a palavra que está no artigo. Né? Ele fala a taxa de sobrevivência no emprego, mas para a gente traduzir em português... Sim, né, faz sentido. E aí, o que ele mostra? Ele mostra que a taxa de sobrevivência no emprego, pro cara que fez, e estamos falando de empregados, tá? Tá. O cara que fez uma faculdade,
é da ordem de 8 a 10 vezes maior do que o cara que não fez uma faculdade, que fez um colegial, e maior ainda para o cara que largou o colegial. Aí você fala assim, mas ele fez faculdade, então ele tem mais informação. Pera lá, mas o cara que fez faculdade tem mais informação, tem muito mais responsabilidade. É verdade. Então você está lidando com coisas diferentes, sim, mas que elas são parâmetro à medida que o emprego de um sujeito que vai terminar, por exemplo, o colegial e vai trabalhar, vai ser um emprego técnico, né? Ele vai fazer uma coisa muito provavelmente braçal. E quando você pega um universitário, ele vai fazer uma coisa que é muito mais mental, aliás, ou talvez completamente mental, e cuja responsabilidade é muito grande. Agora, o que eu vejo de mais curioso? Vamos supor que a gente pudesse fazer uma transposição. Acontece um cataclismo econômico e todo mundo tem que virar, por exemplo, limpador de rua. Quem vai ser o melhor limpador de rua? Você acha que o cara que tem noção do que é a capacidade dele, a racionalização, o cara que vai desenvolver um método para limpar a rua, você acha que ele tem valores menores? Porque dentre os caras que têm uma maior densidade cognitiva, eles também têm uma maior sobrevivência no casamento. Também é uma taxa de 5 a 10 a 8 vezes maior no sobrevivência do casamento para as pessoas que são, né, que têm um nível intelectual, uma densidade intelectual maior. Você acha que esse cara vai ser varredor de rua e ele vai pensar assim, pô, eu quero que minha filha, quando passe nessa rua, ela fale assim, pô, meu pai é um ótimo limpador de rua. Porque eu pensaria assim, se eu vou ser um limpador de rua, eu quero que minha filha olhe e ela tenha orgulho. Que ela olhe e fale assim, meu pai que ele deixa isso brilhando. Então, isso começa a interferir nos seus valores. E fica impossível você olhar o que são as pessoas em relação das dificuldades que elas aceitam passar na vida. Por quê? Porque você estudar, você se formar, você fazer uma pós-graduação, você continuamente se atualizar, é um esforço intelectual e que não é uma coisa que você está jogando dinheiro fora, é um investimento e não no seu futuro, no sentido que lá na frente você vai ganhar mais. Não, é que você vai pensar melhor. Ainda no trabalho desse pesquisador, existe um dado muito interessante, porque aí ele faz o quê? Ele compara o que é o nível de consciência entre as pessoas das diversas idades. E o que ele mostra? Que nosso pico de nível de consciência é aos 80 anos. O que é uma coisa que faz muito sentido. Porque você tem que ter muita serenidade para saber que você vai morrer. Sim. E você tá em paz com isso, né? Exatamente. É verdade. É a decatexis, né? Todos vamos morrer. Chegou a minha hora. E ele já viveu o suficiente para não ter dúvida disso, né? Exatamente. Para falar até, já tô de saco cheio de estar aqui nesse lugar. Engraçado conversar com nossos avós, enfim, eu tenho 3 avós, um avô vivo, e o meu avô é o mais velho. Conversar com ele a serenidade, ele saber que ele tem ali 2 anos, talvez, ou talvez mais ou menos, mas é aquela serenidade, né? O nível de consciência. E parece que depois, parece que vem reduzindo depois, né? Uhum. Parece que quando você tem 90, ele volta a ser criança. Você já precisa de ajuda, já começa a perder um pouco o raciocínio lógico. Não sei se tem a ver com o envelhecimento em si. Sim, que é fisiológico também, né? Porque o seu cérebro ele vai desligando, né, cara? Pra você sofrer menos, né, cara? Imagina você com 90 anos, que o seu corpo não responde e o seu cérebro tá pleno. Eu acho que talvez eu seja Então, uma velhinha assim. Você sabe que... Então, mas isso a gente não sabe se é uma graça ou uma punição. Né? Porque você vai se ver... Bate pronto, assim. Quando eu chegar lá, eu te aviso. A gente senta e conversa. A gente faz um novo podcast. Exatamente. Faz um podcast lá em cima. Até lá dá tempo de você secar, de você crescer. Olha que legal. Né? Gostei. A gente vai ser veião. Eu espero que não seja aos 80. Espero que até ano que vem isso aí esteja resolvido, entendeu? Uma pressão foi estabelecida aqui. Agora vamos aproveitar que temos um médico aqui nessa jornada de papo sobre inteligência emocional e juntar com o que a Fabi falou. Ela falou que muitas vezes as pessoas acabam dissociando a mente do corpo, ok? Uhum. Vamos pegar isso como premissa. Quando a gente olha as técnicas, as narrativas, os conhecimentos, as profissões que se dispõem a desenvolver as pessoas sob o ponto de vista de inteligência emocional, podemos afirmar que, em geral, o corpo é ignorado, certo? Você deveria fazer isso, pense assim, faça assado. Então, tem uma série de dicas, instruções técnicas e métodos que tenta fazer com que você se desenvolva emocionalmente a partir de um olhar mental. Quando a gente olha a medicina, em geral, podemos afirmar que os médicos estão mais voltados para o corpo.
existe, em geral, tá? Existe um cenário onde muitas vezes o médico entende que aquilo é um papel de um outro profissional, que aquilo é importante, mas não está muito na alçada dele, etc e tal. Então, não é muito comum ver médicos falando sobre mindset, falando sobre o desenvolvimento humano, sobre esse olhar mais mental da coisa. Aí vem uma primeira pergunta. O que você acha que poderia ser feito para as coisas serem mais, não só aproximadas, mas englobadas, tendo em vista que o médico ele tem não só uma autoridade, mas ele tem um acesso à vida do paciente, à vida do ser humano, com autoridade e uma segurança absurda. Então, como seria se, em geral, isso fosse absorvido pela medicina? Se isso fizesse mais parte do dia a dia de um médico? Se fosse mais comum um médico olhar e falar para a pessoa, não só sob o ponto de vista hormonal, das taxas, do corpo em si, mas para que o médico fizesse esse papel de provocar as pessoas a se desenvolverem mentalmente e emocionalmente. A gente faz, Elton, mas não é sempre, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que nós fazemos, mas às vezes não, sempre nós somos escolhidos ou temos que escolher momentos a fazer isso, tá? Então, eu estava falando para você, né, e para a Fabi principalmente, do que é a densidade cognitiva e do que é nosso nível de consciência em relação às coisas. Entenda que qualquer profissional da saúde que é exposto todo dia à morte, então aí eu coloco médicos e enfermeiros, tá? E eu quero fazer um destaque para os enfermeiros. Você vai entender por quê, logo menos, tá? É como se você tivesse um novo despertar. Em populações normais, quando você compara populações entre 20 e 40 anos, o nível de consciência de uma pessoa de 40 anos em relação a uma pessoa de 20 é de mais de 10 vezes maior. E entre uma pessoa de 40 e 80, é da ordem de 5 a 8 vezes maior, 7 a 8 vezes maior, tá? Pois bem, isso quer dizer o quê? Que todas essas pessoas que você observa, por exemplo, que fazem faculdade mais tarde, nossa, isso era um problema, tá tão fácil para mim agora. Hoje você vê, dentro da nutrição, né, um monte de gente descobrindo que não queria fazer direito, que não queria fazer engenharia, né, que queria fazer nutrição, porque a nutrição é muito legal. Né? Aliás, eu acho que nutrição, né, Dani, é a profissão mais legal que tem, porque toda pessoa que abre uma conta no Instagram dá uma dica de nutrição, né? Impressionante isso, né? Com 2 anos de Instagram, a pessoa já quer um diploma de graduação em nutricionismo. É uma coisa maravilhosa. Mas, enfim. Cara, É foda. É foda 3 vezes. Então, assim, mas quando a gente fala desse amadurecimento, o que as ciências da saúde ela oferecem a você é um novo despertar. E é o despertar assim, primeiro, a gente morre. Segundo, as pessoas morrem todos os dias. Né? Por quê? Porque quando você está vivendo uma vida, entre aspas, normal, né, você olha para o seu avôzinho que de repente, né, faleceu, né, mas ele já era velhinho, é toda aquela conversa. Aí você entra no hospital, você vê gente nova, gente velha, gente pobre, gente rica, gente preta, gente branca, gente verde, gente amarela, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, torcedor de São Paulo, torcedor do Santos. Não, do Santos já morreu todo mundo, né? Porque, não fiz essa piada, senão vão acabar comigo que nem acabar. Enfim, né? Eu tenho perdão porque eu sou amigo do Danilo Gentili e do Léo Lins. Santos, né? Pronto. Né? Exatamente. Eu invoco o Thiago Ventura aqui agora. Mas assim, você vê gente de todas as situações morrendo. E aí você descobre, a morte é uma realidade. E por que eu falo pra você que nisso, se você quer saber mais sobre isso, você tem que conversar com um enfermeiro. Porque o médico, ele tem um papel técnico que é diagnosticar e colocar o tratamento, tá? Então, no hospital, você já ouviu falar de medicina interna? Medicina interna é do paciente internado. Então, ninguém sabe o que é isso direito. Nem os médicos sabem o que é isso direito. Né? Internal medicine é do paciente internado. Mas medicina interna, o sujeito ele vem, passa a visita dele e ele tem N pacientes para cuidar, né? Ao longo do hospital inteiro.
né? Eu, residente de primeiro ano de ortopedia e traumatologia, né? Quando eu estava cuidando da retaguarda, às vezes a gente tinha 40 pacientes internados no hospital. Eles não ficavam numa retaguarda física. Era o paciente que tinha um problema cardíaco, que estava na cardio, que tinha quebrado o pé. Era um paciente que tinha feito um transplante hepático e tinha quebrado a perna. Era um paciente que teve um AVC e fraturou um cotovelo, né? Então a gente saía no hospital inteiro caçando o paciente, procurando onde eles estavam e tentando organizar tudo. Então, o tempo da gente era uma coisa assim. O meu dia na retaguarda do pronto-socorro do Hospital São Paulo, e eu falo isso com orgulho, né? Ele começava às 3h30 da manhã e terminava às 11h30 da noite. Eu cheguei a dormir no balcão de enfermagem, que as enfermeiras deixavam, porque ali eu ficava quietinho, pelo menos eu fechava o olho 3 horinhas e acordava. Amassado, mas acordava, né? E às vezes a Aldelina, que era uma das chefes de enfermagem lá, ela pegava porque tinha um quarto, cara, nem acredito que eu vou falar isso, pode ser que eu seja preso, mas foda-se. Faz 10 anos deve ter prescrevido, 10 anos não, faz 18 anos, cara. Prescreveu. Tá. Prescreveu. Quero deixar esse disclaimer, prescreveu. Tinha o quarto dos pacientes infectados, que ficavam separados de tudo, e sempre tinha um leito sobrando. Você dormia lá? Cara, eu dormia lá, velho. Então eu tenho anticorpo que vai sair a variante 30 mil e eu vou estar lá, manda. Soninho bom. Sabe? Virava do Isso lado. que é um sono regenerativo. Cara, as bactérias eram proteína, vem aqui, sabe? Porque era o que dava pra fazer. Você fala assim, mas isso é condição subida. Não, isso é o ralado do bom, é o ralado daquilo que você tem que fazer pra você se suceder, né? E assim, o profissional da enfermagem é o profissional que cuida do paciente. Eu tinha 40 pacientes. As enfermeiras cuidavam de 3, 4. Mas esses enfermeiros têm que ter um mental, eu vejo que minha irmã é enfermeira assim, por exemplo, eu não sei se na faculdade os caras têm aula de como lidar depois que um paciente seu morreu. Cara, aí que tá. Você o tem feeling ali de cada um, como que é? Cara, eu acho que sim, se medicina é uma coisa que você tem que estar no sangue, enfermagem é uma coisa que você tem que estar muito mais no sangue, tá? Em primeiro lugar, porque, vamos ser sinceros, né, e vamos colocar as cartas na mesa, assim. Quando a gente fala de profissional de saúde, você lembra primeiro do médico. Sim. Quantas pessoas lembram do enfermeiro? Eu lembro só por causa da minha irmã. Eu olho muito pra categoria por conta da minha irmã. Assim. Exatamente. Agora, quando você olha na lida com o paciente em relação ao qual sofre mais estresse, cara, você tem o médico é aquele estresse cumulativo da quantidade e da responsabilidade. O enfermeiro é o estresse do contato. Da expectativa. Então, sabe, ele tá com o paciente morrendo minuto a minuto. O paciente ele não consegue levantar da cama para ir fazer suas necessidades. É o enfermeiro que ajuda. O paciente não consegue colocar uma meia, o paciente ele tem uma visita às vezes, porque você acha que todo paciente recebe visita agradável, que vem trazer uma perinha quente? Sim. Né? Não vem. Vem gente brigar com o paciente, vem gente querer tirar dinheiro do paciente. E aquela hora que esse paciente está sozinho ali no leito, que muitas vezes a pessoa que ele tem do lado é o enfermeiro, que vai dar vai segurar essa onda para, assim, não porque a profissão pede isso, porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala do psicólogo, mas é porque o nível de humanidade pede isso. O enfermeiro, ele vai se aproximar do paciente, ele vai se afeiçoar para o paciente e ele vai ter que aprender a muito custo se desapegar desse paciente. E é impressionante a função que esses caras... Eu falo porque eu convivi com o ambiente de doença durante muitos anos da minha mãe. Minha mãe teve um AVC isquêmico, depois teve um câncer muito agressivo. Minha mãe ficou 6 anos na UTI, praticamente, assim. E a figura ali do enfermeiro, cara, era anjos da guarda, assim. Sim. Vamos lá, dona Meire, vai dar mais um... minha mãe não queria tomar remédio, vamos lá, mais um pouquinho. Não queria comer. Não queria comer e vai lá, como se fosse o treinador da minha mãe, o técnico ali, o motivador ali naquela hora. E minha mãe disse, não, verdade, que eu tô com a cabeça, vamos lá, bora, isso aí! E batia. Então ela tinha essa figura muito humana ali, né? Sim. É isso. Acima da profissão é a humanidade. E essa humanidade é uma coisa, Fabi, que a gente tem que lembrar, porque o que acontece? O trabalho, é muito nobre o trabalho do psicólogo, porque ele trabalha com o quê? Com o acolhimento do paciente. Ele acolhe esse paciente, ele acolhe a dor, o sofrimento. Só que o enfermeiro, ele acolhe o paciente, ele cuida. É a profissão que, por prerrogativa, é cuidar. Isso daí é uma coisa que, sabe, sempre me chama atenção, principalmente agora vem essas legislações, o piso salarial, tá, mas e a formação? Você já viu um enfermeiro nos Estados Unidos? Cara, é outro papo.
ele tem um status igual ao do médico. Uhum. Ele tá lá, ele tem o mesmo respeito, ele tem o mesmo, né? A gente não pode confundir no geral. Você tem as pessoas que são excepcionais, né? E que você respeita não porque ela é um médico, mas é porque ele é um profissional excepcional. As pessoas excepcionais sempre terão um respeito proporcional por sua excepcionalidade, né? A chefe do centro cirúrgico, a dona Miyoko. A dona Miyoko, eu saía correndo, e aí, residente, eu pulava o balcão do centro cirúrgico para dar beijo na dona Miyoko. Porque a dona Miyoko é um doce de pessoa e eu sempre me meti em confusão, porque assim, residente tá sempre em cima da hora. Dona Miyoko, pedido de cirurgia. Ai, Paulo. Dona Miyoko me pegava dormindo entre as cirurgias nos cantos do centro cirúrgico. Ela me pegava comendo resto de comida no vestiário dos médicos. Dona Miyoko, eu devo um pedaço da minha vida. Você vê que ele tá revelando a receita dele, né? Tudo já prescreveu, já. Mas, Já foi tudo. Cara, você não... E a dietinha, né? A dietinha, o restinho de comida ali. Cara, tinha uns restinhos de pão com queijo, assim, cara. Já resta Eu de residente, cara, sem comer, depois de 14 horas, 16 horas ralando, eu olhava assim, aquilo era a coisa mais gostosa. Quando eu falo do dessa mundo, distância, Paulo, cara. até no cenário seguinte, muitas vezes os profissionais do universo mental, eles estão fazendo ótimas investidas em uma mente que mora num corpo que muitas vezes está doente, igual você falou no começo. Muitas vezes o cara está doente, aquele cara que ou ele é pessimista com tudo, ele não aguenta um desconforto nenhum, ou é aquele cara que só sabe viver no desconforto. Ele só fala, pô, esse cara ele tá mais doente do que muito doente e nem sabe. Como é que a gente pode provocar? Porque eu sempre penso no afegão médio. Tipo, tem um cara ouvindo a gente aqui e ele tá pensando, poxa, legal, é um médico que fala... Vou falar do jeito que muitas vezes ele pode entender. É um médico que fala que parece um coach, só que é um médico. Então, porra, olha que legal ouvir isso de um médico. É um cara que ele não tá falando apenas dos músculos, ele, pô, por formação e por especialidade, ortopedia. Aí o cara tá falando do desenvolvimento mental, do cara, como o cara encarar aquele peso que tá no peito dele durante a manhã, como isso interfere no dia dele, como isso afeta não só o corpo dele se vai crescer ou não, mas como isso vai encarar a forma como ele lida com a vida, lida com os problemas, lida com os desafios, como isso poderia se tornar mais popular? Eu acho que a gente tem que fazer um passo atrás ainda, Elton, pelo seguinte. A gente tem que entender o que é a figura do coach, né? E por que a figura do coach apareceu. Eu acredito que toda profissão, ela deve uma devolução para a sociedade. Exato. Você devolve de alguma forma. Quando a gente não tinha esse negócio aqui, 30 anos atrás, como que você devolvia? Pra quem tá no Spotify é um celular, gente. É isso, é um celular. Quando você não tinha um celular, quando você não tinha rede digital, internet, whatever, né, como que você desenvolvia? Você desenvolvia fazendo para a sua sociedade, né, aquilo que a sua profissão te capacitava. Então você era médico, né, então uma sexta-feira você passava no lar de velhinho cuidando dos velhinhos. Você era engenheiro, né, então você ajudava a construir uma creche. Você era advogado, então você fazia alguns tipos de trabalho pro bono, né? Só que hoje você consegue ajudar muita gente através do meio digital. Você consegue, por exemplo, sei lá, tem a Amanda da Defesa Médica, que é um Instagram que eu sigo no meu Instagram, né? Qual que é a socialização dela? Para profissionais da saúde, ela fala sobre direito médico. Então, a via digital, ela te ajuda a quê? A falar daquilo que você faz e ajudar, pelo menos intelectualmente, muitas pessoas. Bom, o que acontece nessa transição entre as pessoas que faziam lá atrás o que era a atuação delas dentro de um ambiente protegido e o que acontece com as pessoas que hoje fazem no digital? Existe um gap. Esse gap é o quê? Nem todas as pessoas que são profissionais e que fazem um trabalho social, elas conseguem transformar isso em digital. E o que é muito louvável, muitas delas não falam. Porque se você faz uma caridade, mas divulga lá na internet, isso não é caridade, isso é autopromoção. Me desculpa quem faz isso. Né? Aliás, continue ajudando. Né? A sua autopromoção muito provavelmente vale a pena. Sim. Né? Mas saiba, eu olho isso como autopromoção.
E aonde veio essas pessoas que... e também a gente tem que entender que coach tem uma formação. A gente está usando um apelido para as Sim, pessoas que têm sim. essa formação, né, que também não é adequado. Né? Então, o que tem dessas pessoas? Vamos chamar eles de interlocutores. O que tem esses interlocutores? Eles cobrem essa lacuna entre as pessoas que são tecnicamente preparadas e fazem, e que não existe o discurso delas dentro da rede. Nós temos que nos lembrar que a nossa geração aqui, ela se acostumou com isso aqui. Uhum. É a geração dos nossos filhos que nasceu dominando isso aqui. Então, tem dentro da nossa geração gente que é avessa ao universo digital, ao mundo digital. Mesmo tendo todo esse trabalho, essa técnica. Olha só, eu me formei em 2004 na Escola Paulista de Medicina com outros 120 médicos. Se fosse uma questão de formação, nós tivéssemos uma formação absolutamente igual. Então, todos teriam que ter contas no Instagram com milhares, milhões de seguidores? Ué, se isso depende da tua intelectualidade, qualquer um dos meus colegas poderia ter isso. Qualquer um dos meus veteranos poderia ter uma rede social maior que a minha. E qualquer um dos meus calouros, eles poderiam ter uma rede social crescente que pudesse chegar onde a minha está em algum tempo. Por que isso não é verdade? Porque eles são a lacuna aonde esses interlocutores vão falarem. E esses interlocutores, eu acho que existe... Tudo tem um bom e um ruim, né? Porque eles podem despertar para um determinado... Muitas pessoas para um determinado... Né, para uma determinada ação, para um determinado estado de espírito, né? Agora, eu acho perigoso a pessoa sem o domínio do que é a profissão de trabalhar a mente das pessoas, ela se dispor a esse papel. Eu acho perigoso, eu acho que as críticas que acontecem é porque existem transgressões do que é o saudável. Lembrando que a rede social, Elton, ela não é... Quando você... Né, e aí eu empresto que é o discurso de um sujeito que eu assisti num documentário da Netflix sobre rede social, né, que ele fala, quando a rede social é de graça, é porque o produto é você. Então, esses interlocutores, eles não estão tratando, na verdade, pessoas. Eles estão tratando produtos. Produtos para quem? Ué, produtos para empresas que querem ter, por exemplo, um nicho de dispersão daquele produto. Eu estava conversando com o Thales Gomes 2 semanas atrás, liberou agora o episódio. E aí o que a gente estava conversando? Ele falou assim, mas você é um influencer? Eu falei, não, eu sou médico. Não, mas você é um influencer? Eu falei, não, eu sou médico. Eu posso ter influência, mas eu não sou um influencer. Um influencer, se você chamar isso de profissão, ele é o indivíduo cujo objetivo é influenciar as pessoas. Agora, por que isso é uma profissão? Porque ele ganha dinheiro para isso. Sim, ó, eu gosto desse produto, você quer fazer uma propaganda para mim e tal? Ó. Ele fez disso a profissão dele. Exatamente. Né? E isso é uma das coisas que eu acho que a medicina não combina. Eu sei que eu tenho possibilidade de influenciar, mas eu não cumpro o papel de influenciador. É diferente uma pessoa que é influente e uma pessoa que é influencer. Exatamente. Né? O influencer, por profissão, o que ele vai fazer? Ele vai, né, vender a capacidade de venda dele para um determinado produto. Tudo certo, não tem problema. Agora, toda profissão que lida com pessoas, ela tem um regimento, ela tem um conselho de ética, ela tem uma coisa. Eu acho que precisa ter alguma regra, e eu não estou falando de censura, nada disso, eu estou falando que precisa ter regra. Todo jogo tem regra. Por quê? Porque se você faz uma você não coisa... vê a zona, né? Exatamente. Senão você começa a vender, né, coisa que vai fazer mal para as pessoas e não vai fazer bem. Ou você vai vender ideias que faz mal para as pessoas em vez de fazer bem. Ou você vai vender mentiras. Claro que, com a coisa digital, tudo ficou mais rápido. Né? Você mente mais rápido, ganha dinheiro mais rápido, mas perde mais rápido, que te pegam na mentira mais rápido também. Cai também mais rápido. Né? Agora, o dano é eterno. Exato. Sim.
Então, a gente tem que ter esse cuidado de... Não pode, muitas vezes, falar assim, mas tudo bem, né? A gente vai... Isso vai ser descoberto e aí a pessoa vai, né, perder a fama, vai perder isso, vai perder aquilo. Né? Não pode ser isso. Até porque, se esse cara ele consegue vender coisas ruins para as pessoas, a gente tem que pensar que ele consegue vender. Vamos pegar esse sujeito, fulano, vamos vender coisa boa, né? Vamos vender atitude boa, vamos fazer, sabe? A gente tá numa situação tão complicada de mundo, Elton, na minha opinião, que você não pode desprezar nem os ruins. Porque se esse ruim, ele serve para alguma coisa, né? Pelo menos virar adubo, né? Ele tem que ser aproveitado. Então, a minha ideia em relação a como que você faz essa comunicação para as pessoas é justamente, primeiro, fazer um esforço humano, né? Humano no sentido de que, né, aquilo não é um negócio, aquilo não é um business, né? Precisa existir um esforço humano para você definir algumas regras. Segundo, você tem que ter aconselhamento. Bom, todo mundo tem que ter. Você quer ver um ato que eu achei sensacional do presidente Bolsonaro no podcast lá do Ehrenberg? A hora que eu apertei ele da residência médica, ele falou, peraí que eu não entendo disso, eu vou ligar pro Queiroga aqui já. A gente falou a mesma coisa. Mas admitiu que não sabe, né? Meu, o cara que tem... eu sou médico, se o paciente me pergunta uma coisa, sei lá, de neurocirurgia, pera lá, vamos ligar pro Paulo Porto, vamos ligar pro Vinícius Benites, né? Eu tenho minha rede de neurocirurgião, eu ligo pra eles, se precisar na frente do paciente. Eu não sei. Eu achei sensacional. Ele ligou o Queiroga, botou o Marcelo Queiroga aqui e falou assim, e aí, Queiroga, como é que tá aquela relação da residência lá? Aí o cara falou, criou tanto. Queiroga, não acabou esse papo ainda, porque eu tenho que defender meus meninos, eles têm que ter vaga para residência, né? Porque o Brasil não precisa de médico, o Brasil precisa de especialista. A gente não tá mais na era do profissional, a gente tá na era do especialista, legal, né? O cara que treina e que sabe tratar o que é especialidade. Não dá para ser aquela coisa, Deus levou. Não, pode ser até que Deus tenha levado, mas o homem tem que ter tentado de tudo antes para tentar impedir isso. Eu achei que ele fosse completar a frase de outro jeito. Como? Fala. Pode ser que Deus tenha levado, mas pode ser que tenha sido outra. Mu, sabe uma coisa que eu queria perguntar, assim, até pensando numa elevação de nível de consciência da galera que tá escutando a gente. O que a gente pode considerar um corpo saudável e o que a gente pode considerar uma mente saudável? Eu acho que o que define saudável é a ausência de sofrimento, né? Só que esse sofrimento, e o detalhe mais importante, Fabi, é que ele não é a ausência, ela não é artificial. Exemplo, você tem uma pessoa, você já perguntou você já conheceu alguém que era um drogadito, um viciado em drogas? Sim. Se ele vivia bem? Não. Então, ele acha que ele vive bem. Você fala, mas você tem que largar isso daí. Você tem que largar, por exemplo, a cocaína. Por quê? Ele não se sente mal. Quando ele usa cocaína, ele se sente bem. Uhum. Vamos pegar, vamos ir antes. O cara é usuário de estimulante. Não precisa nem cocaína, tá? Você pergunta pra ele, pô, mas por que você toma isso? Não, porque aí eu fico mais inteligente, mais funcionante. Cara, mas às vezes fica chato, você perde a paciência rápido, você fala com as pessoas, às vezes você é rude, e você não costumava ser assim. Mas aí eu fico mais inteligente, eu fico mais funcionante, eu consigo fazer mais coisas na minha vida. O problema da consciência de saúde, né, é que isso é uma opinião da pessoa sobre ela mesma. E em muitas situações, essa pessoa ela traz uma situação artificial de percepção de saúde. Muito bom. Agora, veja, isso não acontece só, por exemplo, com drogas e estimulantes. Isso acontece, por exemplo, com comportamentos. Sim. Você que pega aquela pessoa, né, que fica tentando mudar o mundo aqui atrás do celular. Aí ele xinga um no Twitter, xinga outro no Instagram, xinga outro no YouTube, faz um videozinho de react, né, e pra ele, na cabeça dele, ele vai acabar com a guerra na Ucrânia, assim. Nunca viu uma arma na frente. Mas ele é o primeiro especialista a falar, olha, veja bem, porque os Estados Unidos, porque a Rússia, porque a União Soviética, porque a Ucrânia, né? Nunca tratou um paciente na vida. Porque o Covid, porque não sei o quê, piripipi, pipipi, popopopó. Cara, fugia da aula de geografia. Não, mas a política brasileira... Quer dizer, se você pergunta para esse sujeito, por exemplo, mas, cara, por que você não arruma um trabalho? Ele vai achar que o que ele faz é super importante. Hoje, Fabi, eu acho que a gente tem uma sociedade doente. Sim.
E uma sociedade doente em diversos níveis, e principalmente nível intelectual. O que está rodando em vários podcasts, inclusive fora do Brasil, principalmente americano, é que a geração atual foi a única geração em todos os anos que caiu o nível de QI em vez de subir. Por quê? Porque o coeficiente... Então? Emburreceram. Nós não. Emburreceram, né? Nós Depois da gente. emburreceram. Foi Essa que tá vindo agora. essa que tá vindo agora. Nossos Então, filhos. quer dizer, então, depende da geração. Porque também as gerações, Fabi, elas diminuíram. Né? Quando... Bom, você não tem 43, eu tenho. Quando eu tinha 10, né? Quantos anos você tem mesmo, Caio? Que eu esqueci. 36. É verdade. Então, Quando eu antes tinha 10, de você... eu tava nascendo. Pois é. Você vê como faz tempo isso. As gerações duravam de 25 a 30 anos. Então, quando você falava embates de geração, era o quê? Era um homem de 70 anos com o seu filho ou com o seu neto, seus 40, né? Ou mais, né? Era o homem de 50 anos com seu filho de 20, né? Ou Uma era... geração de uns 30 anos. Exato, você tinha esse hiato gigantesco. Então, não só você tinha um hiato que era um hiato de ideias e valores e ética, né? Tudo isso mudava, mas você tinha um hiato de aparência. Seu velho, sua velha, né? Hoje são 7 anos. Sim. Hoje a minha filha de 18 já é diferente da minha filha de 12. Elas têm visões da vida completamente diferentes. Caraca, sua filha já tá com 18. Tem uma de 18 e uma de 12. Mas por um lado Então- também você tem a diferença entre uma década e outra hoje é muito maior. Sim. Isso A velocidade da como as coisas acentua acontecem, né? essa questão da direção, Isso da acentua, geração então, ou a exatamente. placa? Não, isso acentua, isso piora aquilo que é essa briga de gerações. Então, na verdade, quantas gerações a gente tem convivendo hoje tomando decisão, né? Tem a molecada de 13 anos, os de 20, os de 27, os de 34 e os de 41. No meio disso, aí vai ter os de 60, 70. A gente tem 5 gerações se degladiando. É o boomer, é o whatever da sua XYZ. cabeça, XYZ, sopa de letrinha. Sabe, você é da geração, essa já. E assim, eu acho uma bobagem essa discussão do ponto de vista de que nem signo. Né? É que nem discutir signo. Se bem que signo funciona. Eu não acredito. Tá? Que coisa isso que eu falei. Enfim. Aquelas pessoas que trabalham aqui dentro. talvez. Cara, né? não, é signo mesmo. Que nem diz o Thiago Ventura, aquelas pessoas que trabalham aqui dentro falaram assim, caralho, será que eu falei isso? Mas pode ser, falei, enfim. Pode ter sido Pode ter sido. aquele lanchinho que você comeu lá atrás. Então a gente tem, né, essa confusão que tem hoje, por quê? Porque a gente tem uma quantidade de gerações se degladiando muito diferente das outras épocas. E a gente consegue fazer um gancho bem legal, né? Como é que você traz inteligência emocional para pessoas que estão vivendo formas totalmente diferentes de ver a vida e ver o mundo e ver o outro? Porque o jeito que você vê o mundo, você cria, né? Exatamente. No mesmo momento, ele falou assim, pô, ele chegou, veio um garoto de 18, 25, chegou, você falou que realmente são formas completamente diferentes de ver o mundo, obviamente cada um tá certo do seu ponto de vista, e aí você tem o confronto, você tem o embate, e aí tem alguém tentando fazer essas pessoas desenvolverem e evoluírem, e aí vem a pergunta, será que isso realmente é possível ou a gente precisa chegar nos 60, porque o tiozinho de 60 lá tá olhando e fala assim, Eita. O que inteligência Saudade de ter essa inteligência idade. emocional pra você, quando fala assim de bate-pronto. o que vem? Você sempre se interessou, enfim, aquela pergunta, pô, o que é mais forte no músico, o corpo ou a cabeça? É uma briga duríssima. A Pra ver se teimosia, cara. Teimosia dura. Posso responder para você simples e sinceramente, né? E para você também, Elton. Eu acho que, primeiro, é impossível. E eu vou te explicar para você. Porque depende de mudar você mesmo, não o outro. A gente nunca muda o outro. A gente se muda. Quem quer se mudar? Quem quer olhar para dentro de si e falar assim, tenho que agir diferente? Eu vou te falar que eu só descobri isso quando eu me tornei pai. É verdade. Porque o Paulo, sem filhos, ele não podia continuar existindo se ele quisesse criar bem os filhos dele. Eu aprendi muito disso com a Roberta. Eu observava ela, eu escutava a minha mulher falar e eu percebi, não dá pra ser a mesma pessoa. Agora, um filho te motiva a isso. Um vizinho motiva? Um colega de trabalho motiva?
a outra pessoa que está do outro lado do celular, com uma opinião política diferente da sua, motiva isso? Uhum. Pelo contrário. Se o cara te agride, você quer devolver a agressão. E aí vem todo aquele papo da virtude, né? Que você só dá o que você tem, mas às vezes dá uma vontade de dar um soco na cara, sim, né? Porque você tem mão também para isso, mas, sabe, é virtualmente impossível porque você teria que todas as pessoas mudassem a si mesmas. E a gente é fruto de uma série de informações conflitantes. Você tem religião? Não. Mas você é ateu ou agnóstico? Eu já tive religião. Eu não tenho religião nenhuma. Tá. Não sou ateu. Mas também não me encaixo muito no agnóstico. Mas para ficar dentro de uma casinha, no agnóstico. O que a gente tem de cultura judaico-cristã, por exemplo? Você tem o Sermão da Montanha. Então, Jesus Cristo parou e falou assim, faça o bem. Que parece um ótimo conselho. Agora, o bem para mim é o mesmo bem para você? O bem para mim é o mesmo bem para Fabi, é o mesmo bem para Caio? Você vai sentar no meu consultório, eu vou te dar uma dieta de fisiculturista, um treino de fisiculturista. Você nunca treinou na sua vida. Eu vou fazer isso com um moleque de 14 anos, com um homem de 70, com uma mulher de 35 que acabou de parir. Sabe? Quando você começa a olhar essas coisas, você começa a perceber que mesmo a sabedoria, ela precisa ser revista. Porque se a sabedoria ela não gerar o que é uma constante vigilância sobre si mesma, não é sabedoria, é ditadura. Quando você olha, então, o que é o processo de pensamento humano, você vai lá, anda uns 1000 anos, e você chega em Confúcio, por exemplo. A gente saiu do Sermão da Montanha, foi parar em Confúcio, e o que a gente começa a olhar? A gente começa a olhar as leis de prata dele. Qual que era mais importante? Era faço bem? Não, era não faço mal. Parece absolutamente a mesma coisa. Só que é muito mais fácil você não fazer o mal. Por quê? Porque você sabe o que é o mal. E que na pior das hipóteses, Elton, você vai não fazer. Isso quer dizer que você vai deixar a pessoa viver como ela quer. Na minha visão de bem, sei lá, pode ser que em um determinado momento eu sente com você e fale pra você como é bom ser cristão. E eu vou fazer você perder 2 horas valiosas da sua vida porque você não tá nada interessado nisso. Pode ser que eu fale de valores que eu tenho na minha vida que pra você não faça o menor sentido. E que todos sejam questionáveis. E posso te falar, já concordo com você, porque moral é pertencente a um grupo de pessoas durante um período. E a única coisa que une nós aqui não é nossa moral, é a nossa ética, é a nossa capacidade de discutir a nossa moral. Porque também às vezes a gente usa a palavra moral como se ela fosse o sentimento mais importante que existe entre as pessoas. Ele não é. Como se fosse uma chancela, né? Exato, não, isso é moral. Não, é o exercício do barquinho. Né? Você tem no meio do oceano, de repente um barquinho cabe 9 pessoas, tem 10. O que a moral diz? Vamos jogar um pra fora. Pô, mas isso não é moral. Isso é moral. Aí, o que você tá falando é ético. A moral vai dizer. A Quem a maioria gente vai diz jogar? que um deve sair. A ética vai dizer, poxa, sacanagem, vai jogar alguém Exato. fora. Ela diz mais, ela diz quem a gente vai jogar. É o velhinho que já viveu a vida, é a criança que não viveu nada e não sabe o que tá perdendo, é o sujeito doente que provavelmente vai morrer antes de chegar no porto, Ou é a que não pessoa... O cara que mais fez coisa errada. É o contexto influencia o que é ético e o que é moral, né? Exatamente. Total. Então, É juntando tudo. Você pega isso no meio de 5 gerações vivendo 7 bilhões de pessoas. Uma percepção Exatamente. completamente diferente de mundo. a gente vive numa situação caótica, por quê? Porque nós nunca tivemos contato com isso. E o mundo digital trouxe isso. Você colocou as pessoas em contato com as outras. É verdade. Ué, tem gente que no meu Instagram, quando vê alguma foto minha de atleta, fala assim, nossa, mas eu acho isso horrível, né? Ok. Não E aí dá pra seja. juntar as coisas, porque o E tem sujeito gente chegou que- no Instagram através do acesso e tá querendo impor a ele, ou a mim, ou a você, aquilo que ele tá vendo, a moral dele e a ética dele. Exatamente. Ou ele Juntou. acha que aquela foto quer impor a ele o que ele tem que viver. E ele se sente ofendido. Questiona Então, a moral dele, a ética dele. a gente tá num caldeirão borbulhante onde as pessoas, elas descobriram que elas são diferentes. Algumas querem que as outras mudem. As outras aceitam quem as outras são. Outras aceitam a mudança. E isso vai demorar um tempo para se equilibrar. A grande, entre aspas, crise que o digital trouxe é colocar todo mundo em contato de uma vez só. Imagina que a gente tem no mesmo estádio Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, Vasco, diabo a 4. Só que
A arquibancada não é separada. Tudo E junto. de repente alguém liga a luz e você vê quem tá do seu lado. E aí? É isso que o digital fez. É o pau come. É igual Pra você, como que uma pessoa fica forte emocionalmente? Olha, o que eu acredito é que existem experiências diferentes, mas que levam ao mesmo fim. Uhum. Existem pessoas que são muito bem educadas pelos pais, Uhum. pelos avós. Existem pessoas que têm amizades muito fortes, mas eu acho que forte emocionalmente, ela primeiro vem de uma pessoa ter capacidade de conectar-se. As pessoas que eu conheço que são mais fortes emocionalmente são as pessoas com as maiores capacidades de conexão que eu já vi. Então, senta aqui com você, cara, em 5 minutos você fala, cara, é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Uhum. Conversa 2 minutos com você, Fabi, fala, cara, que pessoa inteligente. Senta com você e consegue resolver um problema que você soltou assim do nada, Elton. Você falou, cara, por que eu pensei tanto nessa pessoa? E te causa admiração imediata. Então, essas pessoas, elas são fabulosas. Por quê? Porque a capacidade de conexão delas é fabulosa. Então, eu acredito que a gente não ensina as pessoas a serem fortes emocionalmente. A gente ensina as pessoas a aceitarem conexões, a se relacionarem. O inverso é verdadeiro. Eu vejo que as pessoas que mais se isolam são as menos capazes de se ter segurança emocional. Pode ser uma retroalimentação, então ela não tem segurança emocional, então não se conecta. E aí vem a insegurança emocional antes. Se ela não Pode, se conecta, ela não vai ser provocada, não vai ser confrontada, não vai ter o desconforto. Sim. que é muito mais fácil do que você viver nisso, né? Você falando agora me veio a palavra presença, né? Conexão nada mais é do que presença. É você estar presente pra você e pelo próximo. E onde as pessoas vivem hoje? Vou te dar um exemplo do que você tá falando muito bom, Fabi. Meu pai nunca me disse eu te amo. Nos meus 43 anos. Sério? Sério. Nunca. Nunca. Porque hoje eu entendo que não é dele. Mas meu pai sempre me escreveu. E quando eu era moleque, ele ligava pra mim todo dia, todo dia. Cara, e quando eu era moleque, não tinha celular. Era telefone de roda. Uhum. Clic, 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 din, din, din. O orelhão era da Sabe? ficha, viu? Pra você que não sabe o que é orelhão. Exatamente. Você que nunca ligou né? um 9090. Nunca fez um a cobrar, né? Você tá falando disso ontem. Eu falei assim, se roubar meu celular, eu falei, Caio, eu vou ter que achar um orelhão, eu vou ter que te ligar. Se tocar eu acho que você nunca Agora- ouviu isso, sou eu do orelhão, ó. Quantas pessoas reconhecem essa musiquinha? Quantas? Tanana, tanana. Chamada a cobrar. Para aceitar, continue na linha. Após identificação. Paulo, Marília. Mas tem um negócio legal aqui, eu não sei nem onde você parou. Mas, talvez Elton, você desculpa, consiga. só pra terminar de responder a Fabi, perdão. Aí você me fala. Então, meu pai, ele, durante toda a minha vida, ele sempre se conectou comigo dessa forma. Ele nunca precisou dizer eu te amo. Ele ligava pra mim todo dia e ele escrevia cartas. E a diversão dele é que ele tem a letra muito feia. Acho que daí que eu quis ser médico, né? Porque eu queria ter a letra feia igual a dele, então eu fiz medicina. Vai ver que foi por aí. Mas ele escrevia cartas com uma letra horrível e com canetas, com cores diferentes. E determinadas cores a letra dele era mais bonita, determinadas cores a letra dele era mais feia, né? E aí ele fala assim, você entendeu o que eu escrevi pra você? Aí eu tentava, era um processo de tradução, Uhum. né? Quando eu consegui entender tudo que ele estava escrevendo, aí ele começou a falar comigo na língua do P. Tá. E depois, quando a língua do P Foi já pra não dar garada daqui a foi... pouco. Aí ele me matriculou no inglês. Eu era molequinho ainda, né? Eu me formei em inglês, eu tava no 3º colegial. Então eu estudei, acho que da 4ª série até o 3º colegial direto. E era esse exercício contínuo que ele me dava de tarefas, assim, que demonstrava a intensa preocupação que ele tinha comigo. E a necessidade que ele tinha de admirar o filho dele. E, cara, se você parar pra pensar, Fabi, o que eu te falei no começo? Você tem respeito, você tem admiração, você tem amor. Meu pai me amou 40 anos, ele nunca precisou me dizer disso. Ele não precisou falar essa palavra. E eu podia ser um cara danificado, falar assim, ai, meu pai nunca disse que me ama, ele não me ama. Caralho, cadê todos os telefonemas, cadê todas as cartas, cadê todos os ois, todos os tchauz, todas as viagens, todas as conversas, todas as broncas, né? Tudo que ele me colocou no lado certo Você pra eu se seguir. ligou na maneira que ele dizia eu te amo pra você, né? Nas outras maneiras que ele dizia eu te amo pra Mas, você. Caio, Não é todo mundo vamos que- ser verdadeiro? Não é todo mundo que saca essa. Quando eu me virei pai. Exato. Porque aí eu falei, opa,
eu senti aquilo, eu nunca me permiti pensar mal do meu pai primeiro, porque apesar de meus pais serem separados, minha mãe nunca falou uma linha do meu pai. Uma linha ruim. Pelo contrário, ela sempre falou quando meu pai era inteligente, quando meu pai era trabalhador, e quando meu pai gostava de mim. Isso foi minha mãe, né? Por isso que eu te digo criação. Agora, teve um dia que a gente sentou para conversar na fazenda, e aí eu saquei aquilo que estava acontecendo, porque a gente estava falando alguma coisa da Maria Clara, da Maria Eduarda, das meninas, das minhas filhas, e aí ele solta uma coisa, isso daí a gente vai falar depois. Aí eu olhei pra cara dele e falei, eu entendi. Agora eu entendi. O senhor tem um armário com gaveta, falar com o Paulinho aos 15, falar com o Paulinho aos 16, falar com o Paulinho aos 18, falar quando ele entrar na faculdade, falar quando ele se formar, falar quando ele entrar na residência, falar quando ele sair, falar quando ele tiver a primeira namorada séria, falar quando ele se casar, falar quando ele tiver filhos, falar quando ele tiver 40 anos, falar quando ele tiver 50 anos, falar quando ele tiver 60 anos. E eu falei, e aí? Aí ele falou assim, então quando a gente abrir a gaveta dos 60 a gente fala disso. E aí a gente começa a entender, na verdade, Fabi, que toda essa relação, toda essa capacidade de conexão, toda essa forma da gente ver a vida, ela é muito importante à medida que você toma atitudes baseadas nisso. E que a gente tem que ter o cuidado, né? Eu vou falar uma palavra ruim que vocês podem até me corrigir. A gente tem que ter a gente tem que ter o cuidado de ter atitudes bonitas. Não pelo sentido estético, né? Mas pelo sentido que a vida precisa ser bonita. E se a gente não faz a vida bonita, a vida não é. Exato. E quando você fala a palavra belo, tem uma palavra que muito me agrada. A beleza é a pedagogia da bondade. Muito bom. Sim. Fala, Elton, desculpa. Não, é legal essa percepção do quanto o digital colocou todo mundo na mesma bolha, e isso realmente traz uma confusão, isso é uma percepção completamente que clarifica as coisas. E quando você junta isso com a construção que você trouxe poxa, você se desenvolve, você cresce, você se fortalece emocionalmente na medida em que você se relaciona, na medida em que você se conecta, é muito interessante porque quando você falou que o seu pai não te disse eu te amo, de repente uma pessoa que olha para você e te critica porque você é grande, forte ou marombeiro, de repente ele te tem dessa forma, ele não se identifica. Talvez ele critique. E aí quando você fala, mas meu pai nunca me disse eu te amo, aí ele fala, putz, o meu também não. Ou seja, talvez a gente possa aprender com as pessoas que são diferentes, talvez elas tenham mais a ensinar. Então você que está nos assistindo aí, realmente nós vivemos uma confusão de gerações, uma confusão de narrativas, uma confusão de visões, e talvez faça sentido você tentar ver alguma coisa no outro que você não viu ainda. Maravilhoso. Isso Sabe que isso é uma coisa muito interessante? Uma vez eu fui numa palestra, e fiz, e eu venho nesse processo de ser mais doce, ser mais meiga, mas às vezes baixo o negócio aqui, é pau lado e pau come solto. E aí um cara saiu do fundo da apresentação, assim, tava fazendo treinamento, trabalhando de mindset e tal. Ele chegou e me falou assim, eu sempre odiei você. Aí eu, tipo assim, e o normal as pessoas chegam, parabéns, arrasou, foto, não sei o quê. Eu sempre odiei você. E eu tomei um choque tão grande, porque é super inesperado, algo assim. E ele falou, e por muito tempo eu não consegui entender o quanto eu te odiava e o porquê. E hoje eu entendo, porque você sempre teve algo que eu nunca tive. Você sempre foi uma pessoa de muita força. E eu não tinha essa força. Então, ao invés de eu poder te admirar e eu poder aprender com o que você tem e eu não tenho, eu repelia isso numa forma de ódio, numa forma do não amor, na forma de te colocar pra longe. E aí, até uma coisa que quando eu tenho a oportunidade, eu sempre adoro cutucar as pessoas, porque esse cara me ensinou. E eu trago isso pra minha vida. Quem é a pessoa que me irrita? Quem é a pessoa que me incomoda? Sabe? Aquela pessoa que me dá sempre... Ela tem algo que eu não tenho. E ao invés de eu afastar ela e eu tratar ela com ódio, eu tratar ela com uma inimizade, de eu colocar ela num patamar diferente, o que essa pessoa tem que eu não tenho? O que eu posso aprender com ela? Às vezes é algo que vai ser a minha maior dificuldade. Uhum. Eu falo pra minha mãe disso. Às vezes minha mãe me irrita. E aí eu começo a entender, ela tem paciência, ela tem doçura, minha mãe não eleva a voz, minha mãe não fala um palavrão. Então não é que ela me irrita, ela tem algo que eu não tenho. E aquilo faz falta em mim. Então ao invés de eu repelir ela na minha vida, eu trago ela pra perto de mim pra aprender com isso, sabe?
Eu Isso é queria legal. fazer uma ponderação para você, porque, por exemplo, quando você fala do comportamento da sua mãe, eu não acho que é uma coisa que você não tem, é uma coisa que você não sabe expressar. Pode ser. Uhum. Agora, existe mais uma razão da gente não gostar de uma pessoa, que é ela ter uma coisa que a gente tem e a gente odeia na gente. Então isso é um cuidado também importante Sim. da gente ter. Aham. Porque as duas coisas nos causam repulsa, né? Você não quer ver uma pessoa que tem aquilo que você tem, porque você não quer ver aquilo que você não gosta em você. E ela serve como um espelho terrível, porque você tá vendo aquela pessoa na sua frente, você não pode fazer nada para combater, por quê? Porque é outra pessoa e não é você. E tem uma terceira pessoa que você não gosta, que é aquela que sabe lidar bem com aquilo que você tem e você não sabe lidar. Hoje a gente tem uma série de assuntos sensíveis, né? Desculpa te interromper, mas eu Imagina. acho que você que tá em casa deve voltar E ouvir de e novo. ouvir esses 3 tipos de desconforto Aham. de novo. E aí eu já vou deixar um exercício aqui pra você, tá? Quem você Descubra quem você é e passe uma semana tentando se conectar, se aproximar das pessoas que estão fora da sua bolha, muitas vezes das pessoas que você repele por um desses 3 motivos, por uma dessas 3 características, e tente fazer isso sozinho, porque muitas vezes a gente se afirma na maioria, e eu levo do nosso papo hoje essa confusão que o digital trouxe. Eu não tinha parado para pensar nisso, porque o digital coloca todo mundo com todo mundo, Isso. e as pessoas elas se sentem seguras na maioria delas, na moral delas. Então, Sim. volte esse trechinho, Escute de novo. escute de novo, e aí você vai começar a identificar, inclusive, que talvez você tenha essas 3 pessoas em pessoas diferentes. E faça o exercício ao longo dessas semanas. Estamos aqui no podcast de outubro, com foco de inteligência emocional. Faça exercício. Esse exercício de, durante a semana, vou me aproximar do Caio porque eu não gosto disso no Caio. Vou me aproximar da Fabi porque eu não gosto disso na Fabi. Vou me aproximar do Muzi porque eu não gosto disso no Muzi. E veja o que vai acontecer de diferente em você. Talvez a dica dele de as pessoas que se desenvolvem são aquelas que se conectam, talvez faça muito sentido É em uma fácil só se semana. conectar com coisa boa, É né? fácil. Maravilhoso, É aquele episódio conforto que você colocar. O cara só consegue o confortável. Peraí, vai no desconforto. Exato. Deixa eu ficar perto desse cara desse tamanho. Deixa eu ficar perto desse cara, dessa mulher que só. Peraí. Busque aquilo que você tá evitando, que talvez aquilo que tá te Eu faltando queria esteja bater palma pra exatamente gente ali. mesmo, sabia? Uma salva de palmas Olha, pra foi gente, foda, maravilhoso. foi foda. Desculpa, Muzi, mas eu ia perder esse raciocínio. Imagina. Animal. Adorei o papo, hein, cara. Ele ia falar alguma coisa. Ele ia Adorei. falar. Ah, é? O Mas que eu ia falar? Não sei agora. Posso fazer a Ele tava pergunta falando- final? Eu tenho uma Pode. pergunta pra gente encerrar, porque essa eu tenho curiosidade. Então vai. Você tá quietinho, Essa é podcast. curiosidade. Tá, mas só pra lembrar onde ele tava, você tava naquelas três pessoas que incomodam. É, Não sei se Por tinha que mais você alguma não coisa gosta das ali. pessoas? Tinha. Pera, o que eu ia te falar? Eu ia te contar uma história. Quer que eu faça? A minha pergunta é boa, porque assim, eu tenho curiosidade de saber. Faz a sua pergunta, quem sabe eu É. lembro. Obrigado. De pergunta final aqui, pra iniciar o podcast. Ok. A gente fala muito de inteligência emocional, que é a maneira com que você não tem como controlar aquilo que você sente, não tem como. Isso não é inteligência emocional, você dominar o seu sentimento. Sentiu é como que você reage àquilo que acontece, àquilo que você sente. A pessoa, pô, esse cara é inteligência emocional, porque mesmo com raiva ele soube Administrar, reagir né? bem, isso daí. E como foi a primeira vez que você dentro da medicina, porque você literalmente Ufa, lida com da a vida e a medicina. morte. Uhum. Quando alguém morreu, assim, como que você lidou, assim? E como que você lida hoje? Hoje mudou? Por exemplo, um cara lá, quando você tinha os 18 anos, você viu o primeiro paciente ali na mesa de cirurgia, e aquele famoso coisa que você só tinha visto em filme, do negocinho... Vou incluir ou a primeira morte que te marcou, porque talvez não tenha sido a primeira. Mas e hoje, como que você... Sabe que hoje porque tem que ter inteligência emocional. Eu Nossa. imagino pro médico, como é que ele dá pra Preciso você dar dar uma uma... caneta e um lápis, me empresta aí, ó. Como que você dá uma notícia pra alguém, assim? Eu vejo aquela cena, cara, imagina não só essa dureza, mas você tem que sair e tá lá o pai e a mãe, você tem que ir lá dar notícia. E tem você no meio do Eu caminho, nem né? sei Você, se tem ser humano, treinamento você, disso na pessoa. faculdade. Não tem. Porra! Você tem, assim, você tem tanatologia, que é... Não, o treinamento estudo de da como dar a catequese. notícia. Você observa seus professores, é assim que é o treinamento, né? O professor Quem diz estuda- pra ele, no dia você vai conseguir, é o que o Chique falou aquele dia. Quem Pô, estuda às vezes na sabe, primeira quem você vem não tá entende, quem totalmente faz preparado, aprende. bicho. Quem estuda sabe, quem vem entende, quem faz aprende. Você lembra né? a primeira vez que você, tipo, deu a notícia? Então, Então, sabe? primeira Quem falou? morte que marcou. Aí eu preciso te falar.
Aí eu lembrei, e aí eu vou fechar com aquilo que eu ia falar que eu lembrei, né? Que é o conceito de inteligência da... É bem bacana, você vai ver, inteligência. Eu acredito muito nisso. Como é difícil, ele tá desenhando aqui, tá, gente? Caso, Não pra quem é, é que tá eu tenho que assistindo. criar um Tô caminho para a coisa fazer sentido, porque se a coisa não faz sentido, né, que acontece? Você não consegue passar aquela mensagem, né? E esse conceito é um conceito importante pra caramba. Ramon Médio, Blunt né? tinha que desenvolver uma caneta maior. Olha o tamanho da caneta na mão dele, velho. Sumiu na mão dele. Tem que escrever com piloto, sabe? Escreveu com o piloto. É. Nossa, mas tem coisa tão pequenininha que a gente usa pra operar, mas Uhum. enfim. Primeira resposta, todas as mortes me marcaram. Uhum. Você não é médico pelo sucesso que você carrega pra sua cama quando o dia acaba. É pelos fracassos que você leva pro travesseiro o resto da sua vida. Todos eles vão acompanhar você. Então, quando eu falo pros meus meninos na medicina, eu falo, não errem. Não errem, porque qual a maior pena? Você vai levar cada um desses fracassos. Quer dizer, se você for uma boa pessoa, mas em geral são, né? Você vai levar cada um deles para sua cama. Talvez mesmo as más pessoas, elas só vão lidar pior com isso, né? E talvez elas tentem sublimar isso e isso faça mais mal para elas. Uhum. Mas cada uma das vezes que você achar que você podia ter sido um melhor médico, um melhor profissional, mais atencioso, que seja com a pessoa, que seja com a família, que seja com seus colegas, que seja com a situação, você vai levar para sua casa. Você vai pensar, eu podia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro. Na verdade, por que eu te falo isso? Por causa de uma frase muito simples, né, que eu vivi na faculdade de medicina. Né? Quando o paciente ele ia bem, graças a Deus. Quando o paciente morria, culpa do médico. Né? Ou seja, a gente Sim. nunca... Sim. Bom, eu já ouvi um graças a Deus quando o sujeito morreu, né? Mas vamos deixar isso de lado com essa história. Né? E eu já ouvi, pô, você podia ter deixado, doutor. Eu juro que isso já aconteceu. Né? As pessoas são imprevisíveis. Então a gente leva todas as mortes com a gente. Né? Eu acho que não tem uma morte que impressione mais a gente. Eu acho que tem uma quase morte. E porque ela tem relação com coisas muito íntimas. A morte, no final das contas, Elton, ela acaba, né? E eu deixei de ter medo de morrer quando eu entendi o que é morrer, quando eu fui operado pela primeira vez. Cara, você só desliga. Sabe, dormir é quase, aliás, morrer é quase um presente, sabe, que você some dali, né? O que um anestesiologista faz? Ele te mata e te ressuscita, né? É basicamente isso. Desliga, plum, liga, vem, volta, venha. Né? Então, cara, você fala assim, pô, morrer é só isso, né? Você não vai sofrer, você simplesmente vai desaparecer dali, você não vai ter uma consciência de que você está morto. E a ausência quem fica, né? Exatamente. Né? O que eu acho que existe o sofrimento até o momento da morte. Né? Como ficaram meus filhos, como ficaram minha família, como ficaram as pessoas queridas, quem depende de mim. Né? Eu acho que isso é a agonia. A agonia é da pessoa viva. Né? Quem tem, por exemplo, um parente, um ente querido que é dependente dele, que seja financeiramente, que seja por uma questão de saúde, né? Um filho, por exemplo. Né, que tem um problema grave de saúde. Né, o sujeito pensa e fala assim, eu não posso morrer, porque se eu morrer, o meu filho vai morrer também. A agonia do vivo. O morto não tem agonia. E quando você entende que as coisas elas te marcam para te melhorar, porque, na verdade, o que elas fazem você acordar? É para o momento presente. Qual o futuro? O futuro é amanhã, não interessa. Vamos viver aqui. A gente tem o futuro imediato, daqui 1 hora, daqui 2 horas. E a gente tem o passado, dentro daqui, dessa mesa de reunião, que a gente pensou junto, que a gente bateu palma junto, que a gente riu junto, que a gente comeu junto. Né? Esse é o passado que interessa. Porque quem vive nos extremos, né, o que vai ser, vive na agonia e vive na ansiedade. E quem vive no passado, se arrependendo de tudo que fez, vive na depressão. E a vida é muito maior do que isso. Na medicina, cara, eu entendi que tudo que te sensibiliza, ele tem 3 momentos diferentes. Ele tem um momento agudo, ele tem um momento tardio e ele tem um momento crônico. Vamos voltar para a musculação.
Por que eu faço musculação? Porque eu gosto. Isso é crônico. Eu sempre gostei, sempre gostarei. E eu farei, se o dia que eu morrer, eu sei que eu vou ter tomado um Synthroid, que é o meu remédio para tireoide, porque eu tenho hipotireoidismo, né, porque eu fritei ela na minha residência de ficar sem dormir, né, e eu vou ter treinado. E provavelmente eu vou ter atendido uma pessoa, porque eu gosto muito de medicina. Né? Eu já neguei um monte de coisa porque eu gosto de ser médico. Eu gosto de sentar na minha sala, eu gosto de atender o paciente, eu gosto de ficar nervoso com ele, eu gosto de ficar tentando arrumar a solução para ele. Então são as 3 coisas que eu sei. O dia que eu morrer, eu vou ter tomado um Synthroid, vou ter treinado e vou ter atendido o paciente. Ponto final. Então isso eu não me preocupo. Né? Isso é o crônico. Isso é o crônico. Né? O meu treino é para sempre. O que eu colhi? O que é isso aqui? Isso é uma alteração crônica. Caralho. A gente busca Por com a que musculação, choras, Caio? né? A gente busca com musculação o que é o crônico. Agora, o que é mais fácil de você perceber na sua vida? Né? Não é o crônico, jamais. Né? É o fato da felicidade de vocês estarem casados, é o fato da felicidade de eu estar casado. Isso é o crônico. Né? A gente costuma perceber na nossa vida o que é agudo e tardio. Exemplo, treinei hoje. Né? Ah, que sensação, treinei. Aí amanhã, tardio, puta, tudo arrebentado, porque eu treinei ontem, eu tô com dor, até amor, busca lá o urinol, porque eu não saio da cama nem para fazer xixi, né? Então, dentro daquilo que é todo estímulo, né, você pensa, sendo ele bom ou ruim dessa forma. O que eu te falo da morte em relação a isso? O que é o agudo? O agudo é o cansaço, é a batalha, você é médico, você perdeu. Você só não perdeu se dentro da sua perspectiva aquela situação ela era inevitável. Sim. E você conseguiu trazer um pouco mais de conforto para essa pessoa. Sim. Então, se você conseguiu trazer um pouco mais de conforto, você não perdeu. Você lutou a boa batalha. A pessoa viveu com conforto até o último minuto da vida dela. Aí vem o tardio. O tardio, isso sempre acontece. É a autocrítica. Será que se eu não tivesse feito? Será que se eu não tivesse prescrito? Será que se eu não tivesse não deixado? Será que se eu não tivesse recomendado? E crônico? Crônico, você vai colecionando esses casos e você vai comparando esses casos na sua cabeça. Né? E dentro da sua cabeça, qual é a conta importante? É você transformar isso em sabedoria para 2 coisas. Primeiro, você tolerar a profissão que você escolheu. Se você é médico, saiba, você vai saber a hora que você está morrendo. Sim. Né? E é uma sensação horrível. Principalmente se você não estava esperando isso naquele momento. Né? Tem uma história para te contar também disso. Então são 2 histórias, na verdade, não são uma. E a segunda é para você trazer conforto para o seu paciente. Por quê? Porque é o juramento de Hipócrates. Né? Se você não conseguir curar, que você pelo menos acompanhe, que você traga conforto. Né? É sempre... e todo mundo sempre esquece a frase, né? Todo mundo fala o primeiro, primum non nocere, né? Primum non nocere. Primeiro, não cause dano, né? Mas tem também, você sempre que possível cure, se você não puder curar, né? Você console, né? E na minha vida eu vivi algumas coisas assim, né? Vamos começar pela primeira história que eu queria te contar. Não foi a morte que mais me sensibilizou, foi a quase morte. Eu tô no Vila Maria de plantão, entra um sujeito com uma mulher no colo, e ela tá com os membros inferiores, né, coxa e perna, né, completamente, parecia uma cobra mole, né. Eu olhei aquilo, o que tá acontecendo, né. Entra rápido para a sala de emergência, colocamos ela na mesa de atendimento, ela tava com uma fratura do fêmur e da tíbia das 2 pernas, tá, dos 2 membros inferiores. Cara, e aquilo... Você sangra até morrer, e assim, um fêmur sangra 1,5 litros, uma tíbia sangra mais ou menos 1 litro, uma mulher que pesava ali uns 60 quilos, tinha mais ou menos 3 litros de volemia de sangue, ou seja, não tinha muito tempo. E aí a gente passa por uma fase do trauma que é o damage control, controle de danos. Primeira coisa, vamos operar que essa mulher precisa viver, precisa colocar esse osso no lugar, né, e precisa parar esse sangramento. Dia a dia de pronto-socorro, nada diferente, né? Algum estúpido, né, entrou com um carro,
né, em cima de um ponto de ônibus a mais de 100 km por hora, porque ele estava alcoolizado, achava que estava dentro de uma corrida sei lá, de Fórmula 1, né? Então, realmente, esse negócio de beber e não dirigir não é chatice, né? Não faça, né? Enfim, agora, o que me chama a atenção? Aquela mulher, aliás, casada ali há alguns dias. E quem trouxe ela foi o noivo dela. Cara, eu tava começando minha vida, eu tava começando a minha rotina com a Roberta e, sabe, eu me vi numa situação de que sempre o meu maior medo é estar numa sala de pronto-socorro e atender alguém que eu conhecesse. Uau. E na hora, eu engolia seco assim, e se fosse a minha mulher? Porque eu tava pra me casar com a Roberta, pra me casar assim, pra gente morar junto, pra gente viver. E, sei lá, na hora eu fiz o meu trabalho, tudo bem, né? Atendi essa mulher por anos, até no meu consultório particular depois, óbvio, sem cobrar, né? Porque ela era uma paciente minha do SUS, né? E, sabe, isso foi o agudo, eu preciso fazer meu trabalho. Mas e o tardio? Falei, e se fosse comigo? Eu lembro do rosto do noivo dela, eu lembro da expressão que ele tinha, eu lembro de absolutamente tudo, né? Nítido, como se tivesse parado aqui na nossa frente, sabe? E é um pânico que eu tenho até hoje de que, sabe, eu venha me confrontar numa situação dessa, né? É a tal da bendita e maldita empatia. Você se coloca no lugar da pessoa e fala, meu Deus, né? E se fosse eu? Né? Então não foi uma morte, foi o que pode acontecer enquanto a gente está vivo. Exato. E o que aconteceu depois, né? Modificou todos os planos dessa pessoa. Hoje, graças a Deus, né? Tá bem, tá andando, casou, teve filho, né? Tá tudo maravilhoso, mas sabe, a gente se importa tanto com a morte que a gente acaba esquecendo de ver a vida. Isso é um erro. O interessante é que hoje ele trouxe a morte para nos fazer pensar na vida e o Roberto trouxe no episódio anterior também. Ele por ser médico, talvez o Roberto por ser mais velho e ter entendido coisas de uma geração mais experiente, né? E aí eu vou te trazer uma ideia que é justamente o que eu queria te falar, né? Que eu estava falando para a Fabi e eu esqueci, né? Porque você fala da inteligência emocional e tomada de decisão, você fala da importância da inteligência emocional e, sabe, quando a gente fala inteligência emocional, é quase como se você estivesse falando um paradoxo. Por quê? Porque quando você pega os novos filósofos, né, os caras atuais, né, Yuval Harari, Nassim Taleb, o próprio Steven Pinker que eu falei para vocês, você pega esses caras e você entende que a inteligência para eles, ela é tratada como uma tomada de decisão racional no intuito de resolver um problema a partir do seu conhecimento e das suas experiências. Ele não é emocional, ele é racional. E isso traz para a gente um novo raciocínio, que é, será que existe inteligência emocional do jeito que a gente pensa? Ou será que a nossa capacidade de guardar o emocional só para aquilo que de fato é importante? Eu acredito, minha humilde impressão, é que o que existe é uma inteligência muito racional, que fala para a gente não agir emocionalmente a todos os momentos. E que principalmente nos momentos onde decisões são necessárias, nós não agimos emocionalmente, nós agimos racionalmente. E aí, a emoção? Para que serve a emoção? A emoção serve para a gente transbordar. É quando nasce um filho, é quando você vê uma coisa feliz na sua família, é quando você chora uma perda. É essa hora que a emoção é para funcionar. Não é para a gente fazer as coisas do dia a dia com emoção. Assim como não é para você se divertir no seu trabalho. Assim como não é para você gostar daquilo que você tem obrigação, né, de não gostar, você tolerar ódio. Não. Ah, mas a gente tem que ser tolerante. Com ódio, não. Com violência, não. Então a gente vive, na realidade, nesse caldeirão, às vezes um misplaced de conceitos que é importante você seguir aquilo que é a coisa conceitual para você se situar no espaço e tempo, porque esse caldeirão, ele mexe, ele pode te jogar de um lado para o outro de um jeito que te tire do prumo daquilo que você é, dos seus valores, da sua moral e principalmente fazendo você discutir errado a sua ética, ser tolerante com coisas que você não deveria e rechaçar coisas que você deveria considerar. Salva de palmas, senhoras e senhores, para Paulo Musi! Muito Mestre, bom. Meu obrigado, Deus. obrigado. Ele tem a habilidade de
terminar com sinos e fogos de artifício maravilhoso. Primeiro, obrigado, cara, por estar aqui. Animal, continua sempre sendo esse cara fera, 10, ímpar, contribuindo com a galera, cuidando das pessoas, literalmente, tá? E um trabalho muito digno, assim, dessa servidão. Obrigado. Acho que em nome de todo mundo do podcast. Um prazerzão. É um prazer te conhecer, Prazerzão. Obrigado. Bom papo, viu? Muito bom. Meu amigo papo. de bancada, seguimos firme e forte, hein? Seguimos firme e forte pelo mês de outubro. Hoje tivemos até um exercício, com certeza vai ser um exercício muito bom, muito prático aí com o que o Muzi trouxe. Sim. Muitas reflexões. Eu adorei. Amor? E eu posso reforçar o convite do evento? Pode. Que dia 4 de dezembro, né? Estamos na iminência da finalização dos ingressos disponíveis. Então, se você ainda não acessou, corre lá na minha bio, no link, Fabi Sawaia, para você poder ter acesso ao nosso grande evento, que tem um grande pilar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, inteligência emocional. Nosso querido Elton Euler está lá, confirmado. Então, vai trazer mais conteúdo para você, senhor meu marido. Muzi está super convidado para estar lá com a gente também no Teatro Claro, dia 4. Vai ser muito enriquecedor. Então, eu espero todos vocês lá pra gente fechar esse ano com chave de diamante. Galera, foi um prazerzaço estar com você nesse bate-papo. Muzi, arregaçou, como sempre. Monstro, faz o bíceps. Vai lá. Que Isso é o crônico. Kaique, aqui deu agudo. esse tem que ser o frame. Foi agudo aqui. O frame esse, básico. Tá? É esse. Terminamos esse podcast com duplo bíceps aqui. Eu ia até perder o raciocínio. Beijo pra todo mundo, fica com Deus. Até o próximo episódio.